Acontece, por diversas vezes, o gestor ter necessidade de aceder à informação do seu negócio, de forma muito sintetizada. Pois, por um lado, é uma forma ágil e rápida de olhar para os enormes volumes de dados produzidos pelo software de gestão e, por outro, facilita bastante a capacidade de interpretação dos dados guardados no sistema. Como a tendência é que cada vez sejam gerados mais dados, esta necessidade torna-se cada vez mais relevante. Assim, para ajudar a colmatar esta realidade intrínseca à sociedade de informação em que vivemos, o PHCGEL disponibiliza nas suas análises o conceito de snapshots. Snapshots são, na prática, indicadores representados por um número único e que podem dizer e ajudar muito a quem consulta uma dada análise, pois, apesar de ser somente um número, pode ser um forte complemento à restante informação que consta na análise. Para criar um snapshot é muito simples. Basta que no grupo do GoStudio escolha a opção da Toolbox e em seguida clique nas análises. Da lista de análises já criadas que surge, deve escolher uma das existentes, por exemplo, a das vendas anuais. O snapshot que vai criar é para mostrar o número total de documentos emitidos este ano. Assim, ao entrar na análise, pode clicar no botão no topo à direita Edit. Depois deve expandir o separador Snapshots e começar por ativar o campo É um Snapshot. Como título deste, pode indicar total de faturas, visto esta análise ter por base os documentos de faturação. Como pode constatar ao expandir o separador anual, onde o campo tabela indica a tabela FT, relativamente aos documentos de faturação. Mas pode regressar ao separador Snapshots. No campo tipo de dados, pode indicar o tipo inteiro e no campo unidade, escrever faturas. E como casas decimais, pode deixar como está, ou seja, 0. A seguir, vai encontrar o campo dedicado ao código do snapshot. Este pode ser escrito em VB.NET ou em Transact.SQL. Por exemplo, em Transact.SQL, colocar a seguinte expressão. Na prática, a cláusula where assegura que o ano da fatura é igual ao ano da data do sistema. E outro detalhe importante é que o campo resultante deve ter o título UVAL. Recordo que deve usar a tooltip onde tudo isto está muito bem explicado. Tem ainda os campos dedicados aos limites. Assim pode colocar o limite vermelho como 30, o amarelo como 40 e por fim o limite verde 50. Ou seja, se o resultado devolvido pelo indicador estiver compreendido entre um dos intervalos, o resultado é completado com um símbolo gráfico que destaca o resultado, ou seja, um ícone de gráfico a apontar para baixo, no vermelho, se o valor estiver abaixo do limite vermelho, um traço horizontal se mantiver entre o vermelho e o amarelo, e por fim um gráfico verde em crescimento se o valor estiver entre o amarelo e o verde. E pode gravar a análise. E por conseguinte, as alterações feitas que passaram a incluir o snapshot na análise. Pode já de seguida ir até ao menu Ações e escolher a opção de prever a análise. E que lindo ficou! Lindo e não só útil, pois fica a saber que este ano já foram emitidas 43 faturas e que existe uma tendência de crescimento assinalada pelo ícone verde do gráfico ascendente, ao mesmo tempo que ajuda a interpretar melhor os valores da listagem propriamente dita. Mas pode ainda questionar o seguinte. Ora, esta questão dos intervalos é muito interessante, pois mostra uma imagem que indica a tendência do snapshot e se esta está a descer, se está estabilizado ou mesmo se está a crescer. Mas os valores são fixos e, em muitos dos casos, pode não resultar, pois não sabe que resultados podem ser obtidos pelos cálculos. Assim, seria muito útil que estes intervalos fossem dinâmicos, pois foi a pensar nisso que pode adicionar um novo campo à análise com o título Targ. Desta forma, pode regressar novamente à análise pelo menu de recentes, no topo do ecrã escolher a opção da configuração de análise e voltar a clicar em Edit para modificar a mesma. Agora, pode descer até à configuração do snapshot e altera o código para a seguinte expressão. Esta é um pouco mais extensa, mas também é fácil de entender. Ou seja, neste caso, como os limites não vão ser fixos, vão estar dependentes de uma comparação com o total de documentos emitidos este ano contra o total de documentos emitidos o ano passado. Os resultados são então guardados numa tabela temporária com o nome X, que permite depois a comparação dos resultados. E caso seja menor, indicamos 1, que significa o gráfico a descer. Caso seja igual, a variação não tenha sofrido alterações, o gráfico mantém-se e vamos usar o valor 2. E por fim, se o total de número de documentos do ano atual for maior que o total dos documentos do ano anterior, escolhemos o tipo 3, que significa o gráfico verde a subir. E o resultado fica afetado ao campo com o nome Targ. Pode limpar os campos com os valores limites fixos de vermelho,
amarelo e verde, pois não se aplicam, visto que o cálculo agora é feito dinamicamente no programa em Transact SQL e pode gravar a análise. Em seguida pode ir até ao menu Ações e fazer a previsão da mesma. E repare, agora o gráfico já não está no verde, como anteriormente, visto existirem mais faturas feitas do ano passado do que este ano. Já agora, pode regressar novamente à análise pelo menu de recentes no topo do ecrã e escolher a opção da configuração de análise. Volta a clicar em Edit para modificar a mesma. Agora, pode voltar a descer até à configuração do Snapshot e indicar que o campo, em vez de numérico, é um campo de texto e altera o código para a seguinte expressão. Esta expressão é quase semelhante à anterior, à do exemplo com os valores fixos, que tinha o gráfico positivo, mas com a diferença que após a avaliação do resultado, feito pelo comando case, passa a devolver um texto em vez de um número, o que em alguns casos também pode ser muito útil este tipo de abordagem. Destaque, no entanto, que neste caso também deixa de fazer sentido usar os campos de limites vermelho, amarelo e verde. Já agora, pode também limpar o campo unidade, pois deixa de fazer sentido completar a frase com este texto. Pode voltar a gravar a análise e no menu das ações voltar a prever a análise. E cá está. Agora o texto respectivo a surgir e a indicar de uma forma geral a percepção e a visão sobre toda a informação disponibilizada na análise, o que sem dúvida é também muito útil esta interpretação resumida. Com os snapshots fica simples analisar muita informação, pois esta pode ser resumida e reduzida a um número ou um texto único e representativo. Seguramente que pode afirmar que os snapshots são um pequeno número para uma análise, mas de um grande significado para o gestor. Como verificou, os snapshots são uma peça importante das análises na framework do PHCGO. Experimente já este e outros exemplos no Centro de Recursos Gratuitos DevGo. Inscreva-se.